Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o mercado de transferências do Ceará, bem agitado já para esse início de ano. Tem também a venda, né, do Guilherme Luiz junto ao clube lá do Göztepe, lá da Turquia. Bom valor, o Ceará vendendo alguns dos atletas, obviamente, né, poderia valorizar mais jogando pelo profissional, mas ainda assim vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. A permanência também em definitivo do Zanocelo, que terminou o ano, né, até que em alta, junto ao Estoril Praia e o Santos, né, lá do futebol português, e o Santos, que é aqui do Brasil. Enfim, vou trazer todos os detalhes para vocês no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team, contei com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta, que é de 26 mil inscritos aqui no YouTube. Lembrando que em média nós trazemos aqui 4, 5 vídeos por semana do Ceará, então para você não perder nada, conto com seu like e também com a sua inscrição. Bom, então eu vou deixar aqui a venda do atacante Guilherme Luiz para o futebol turco, né? Vai ter aí uma negociação de 1 milhão e 400 mil euros, equivalente a quase 9 milhões de reais por 85% dos direitos econômicos. A tendência, né, que o Vozão fique com um percentual também de olho numa venda futura. Inclusive teve um brasileiro recente que esteve por lá, né, o Rômulo, centroavante, que hoje vive uma fase muito boa na Alemanha e que foi vendido, né, por um valor bem alto também. Deixa eu até pegar aqui sobre isso, que aí acaba que pode ser uma alternativa também para um futuro não tão distante, o Ceará talvez lucrar, né, com uma transferência futura. Tá aqui, ó, ele saiu do Atlético Paranaense para o clube por 2 milhões e meio de euros, não foi muito diferente, né, dessa venda junto ao Ceará. Aí, ó, 17 gols e 10 assistências, e foi para o Leipzig a 20 milhões. Então já pensou, né, se o Ceará mantém 10% de uma negociação, podendo pegar 2 milhões de euros num futuro não tão distante, podendo lucrar muito mais, né, do que esses 10 milhões de reais aqui. Lembrando que ele vive uma fase boa na Alemanha também, né? 12 jogos, 4 gols e 3 assistências. Nem ficaria surpreso se logo ele aparecesse, né, num grande time também do futebol mundial, e talvez por 30, 40, 60 milhões de euros. O Guilherme Luiz então somou 17 jogos nessa última temporada, foi o primeiro ano dele como profissional, jogador que já passou na base de outros clubes, mas formou, né? Terminou a formação no Ceará, 17 jogos e um gol, marcou um gol aí ainda no início da temporada. No Campeonato Brasileiro também teve uma assistência em 7 jogos. Igual eu falei, né? Poderia ter jogado mais no profissional, poderia ter uma sequência maior para ser vendido por um valor mais alto, mas enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o ponta, né, de apenas 18 anos de idade. 19, né, melhor dizendo. Bora falar aqui também sobre o Ceará encaminhando, né, a contratação em definitivo do Zanocelo. Deixa eu só arrumar aqui na cadeira. O jogador então chegou a um acordo com o Santos pela permanência do jogador. Rádio Tatiaia e o jornal O Povo confirmou então esse negócio, que vai ser, né, o valor que será pago ao Ceará é mantido em sigilo entre as partes e ele vai continuar no clube para o decorrer da Série B. Lembrando que o Santos pagou 2 milhões de euros em 2023 para comprá-lo em 2022, né, melhor dizendo, junto à Ferroviária. Fez uma boa série A naquele ano, ó, 50 jogos, 5 gols, passou no rival também no Fortaleza, não foi muito bem, e uma rápida passagem no Estoril Praia com muitos altos e baixos, né? Foram 46 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências na primeira divisão do futebol português, né? Sempre sendo um titular. Chega pro Vozão, não assume a titularidade de cara, mas podemos dizer assim que desde do jogo contra o Sport, né, já em meados de outubro, nos últimos 2 meses, foi titular, marcou até um gol contra o Cruzeiro e deixou uma boa impressão na reta final do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Zanocelo. Igual eu falei, não ficaria surpreso se fosse um valor próximo disso mesmo. 2 milhões, 2 milhões e meio de euros com uma opção, né, de compra, vamos colocar próximo dos 10 a 15 milhões de reais, talvez um pouco menos, justamente com o próprio Santos mantendo, né, um percentual de uma venda futura, até porque é um jogador que tem apenas 24 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar aqui também sobre o Lucas Oliveira, né, que o Ceará acabou tomando um chapéu nessa sua contratação, que tem aí a ida dele junto ao Mirassol para a próxima temporada. Eu torço pro Cruzeiro, acompanhei o Lucas Oliveira naquela Série B e tal. Eu até tinha pensado, eu acho que o Mirassol é a cara dele. Acho que daria, inclusive, muito certo. Eu acho que mesmo para a Série B seria uma boa, tá? Então, assim, ele teve essa sua contratação para assinar, então, com o Mirassol. Então tá aqui, ó. Teve o futuro definido oficialmente. A tendência, né, que tenha uma ida em definitivo para o clube paulista. Lembrando, né, pelo Vasco foram apenas 15 jogos em 2025, jogador que a última boa passagem foi realmente pelo Cruzeiro, Série B de 2022. Foi titular absoluto, era um jogador que tinha muita facilidade com a saída de bola, jogou alguns jogos na Série A pelo Cruzeiro de 2023, ajudou o Valladolid em 2024 numa reta final
de campeonato espanhol da primeira divisão, 11 partidas e 7 jogos também no Kyoto Sanga do Japão, até ser negociado com o Vasco da Gama. Pode deixar sua opinião aqui também. Vai se voltar, né, para buscar um novo defensor, ainda mais com a venda, né, do Machado. Acho que pode se encontrar tranquilamente um substituto. O espaço para comentários vai estar aberto aqui também para vocês. E agora bora falar aqui sobre o Garcês, né? Então, um destaque do Paysandu em 2025, que tem alguns clubes interessados. O portal O Povo aqui trouxe, então, de que tem outros clubes da Série A interessados, jogador que pertence ao Avaí, que tem dentre eles, né, que disputou a Série A, o Juventude e o Ceará, além também do Remo da primeira divisão, que demonstraram interesse, né, na sua contratação para 2026. Eu gosto, acho que é um jogador que já tem experiência na Série B e que pode ser um bom ponta esquerda, né? Eu vou deixar aqui o desempenho dele pelo Paysandu. 22 partidas, 7 gols e 4 assistências. Lembrando, esses números foram todos só na Série B. 11 participações em gols em 22 jogos, para um ponta, né? É muito interessante, ainda mais que ele chegou no meio do ano, não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe. 22 jogos, 21 como titular, 7 gols e 4 passes, ponta esquerda que finaliza muito bem também. Ele é destro, né? Joga ali pelo lado esquerdo, faz esse facão ali pro meio e pode finalizar muito bem. Lembrando, a Série B de 2024 dele, apesar dos altos e baixos pelo Avaí, não foi ruim. 33 partidas, 26 como titular, 5 gols e mais uma assistência, ou seja, já vem, né, de 2 bons anos, apesar de não ter continuado no Avaí, clube que ele tem contrato até o final de 2027. Vale lembrar que ele surge muito bem no Brusque, né? Faz um bom ano, consegue o acesso pela equipe, né? Série C, joga Série B também, ó. Lá no Brusque, foram inclusive na Série B, ó, de 29 jogos, 6 gols e 2 assistências, também como ponta esquerda. Então, para a Série B, é um cara que conhece muito bem. Mesmo se fosse para a Série A, eu ainda acho que pode ser uma boa, porque é um bom reserva, né? De fato, e tem crescido de produção. Passou um tempo também lá no CSKA Sofia da Bulgária, foi bem, somou um pouco mais de 50 jogos, 13 gols e uma assistência no futebol europeu, lá no futebol da Bulgária. O espaço para comentários vai estar aberto sobre esse jogador. Lembrando, a tendência é que possa ser um empréstimo, né, do Avaí, seja com Remo, com Juventude, com o Ceará. Pode ser que talvez os clubes entrem numa disputa e o Avaí prefira vender em definitivo o jogador ao invés de um empréstimo. Pode ser, porque nunca é bom, né, ter vários clubes interessados. Por isso que às vezes não é bom quando essa notícia vaza antes de haver, né, um certo encaminhamento da contratação, até porque pode entrar mais clubes e outros países também, né, interessados na sua contratação, até porque ele já passou bem no futebol europeu, apesar de não ser na primeira liga, né, uma liga mais forte assim, ainda assim, poderia ter outros clubes da Bulgária, da Hungria, por exemplo, da Romênia e tudo mais, interessados no jogador. O espaço para comentários vai estar aberto aqui também para vocês. Sobre o Maurício Garcês, 28 anos, ponta esquerda, igual falei, de 2020, 21 para cá que começou a ter mais destaque, porque anteriormente, né, havia passado sem muito destaque pelo Maranhão, pelo Juventude também do Maranhão, e o Doce Mel fez um bom campeonato pernambucano em 2020, quando começou a crescer bastante de produção. O espaço para comentários vai estar aberto aqui para vocês. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aqui na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu!